Amém, irmãos? Quem está feliz? Glória a Deus. Que louvor abençoado, né? Temer porque se existe um Deus que pode cuidar da minha vida e da tua vida. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu espero que toque no coração de vocês. Amém? Irmãos, hoje estamos finalizando, né, o nosso mês em celebração aos 16 anos da Igreja Luz da Vida, né? Onde a gente teve ministrações da palavras, né, visando justamente sobre igreja, né? Sobre o amor, a fé, perseverança, a palavra de vida eterna. E hoje não vai ser diferente, para encerrarmos esse mês, né, com um pé direito. Hoje vamos estar falando sobre um tema muito bom que Deus tocou no meu coração esses dias, né? E eu quero compartilhar com vocês. Amém? O tema é alicerçados na rocha, construindo uma igreja sólida. Amém. Primeiro precisamos entender alguns pontos sobre o que é rocha, né? Por que devemos ser alicerçados, sermos firmes na rocha? E com minha experiência profissional eu posso aqui descrever um pouco, aos olhos humanos, o que é uma igreja alicerçada na rocha. Alguém sabe o que é uma rocha? A rocha nada mais é do que vários agregados unidos, né, formando algo sólido e rígido. Se formos um pouco mais a fundo, vamos notar que existe 3 tipos de rocha, né? As magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Mas dentre elas existe uma coisa em comum. Todas essas 3 tipos possuem um processo. Diga um processo. Ou seja, para elas chegarem na sua forma rígida, na sua forma mais sólida, firme, ela passou por um processo. Precisou de tempo, precisou de aplicação de coisas naturais da terra, né? Ali um fogo, ou as sedimentares que com o passar do tempo elas vão se unindo uma a uma, formando uma rocha. E isso é uma rocha. É interessante que, apesar de ser definido como rígida ou sólida, foi preciso uma lapidação, né? Um toque do Criador, de Deus, para que ela se venha ser formada, né? E assim a gente conhecer hoje como é usada. Eu não sei se vocês sabem, mas eu não tive aqui no presente momento da construção da igreja, mas me falaram que ela é construída sobre pedras, né? Sobre rochas. Então aqui tem um alicerce muito forte. E se formos para o lado da construção civil, uma casa hoje, uma residência, para ela ser bem executada, né, ao final ali, para ela ser uma casa que vai ter uma duração muito mais tempo, ela precisa de alguns processos e etapas para ser finalizada, correto? E um desses processos ou etapas é a escolha do terreno. Porque nada adianta a gente escolher um terreno ali arenoso para argiloso, ou um terreno fraco, mole, para construir aquilo que vamos morar há muito tempo. Um lugar que queremos que os nossos filhos vivam, os nossos netos vivam, e sucessivamente. Então o primeiro passo é definir o terreno. Existem métodos e algumas coisas que os homens já inventaram para construir, né, um alicerce forte em um terreno ruim. Porém, nada se compara com uma casa alicerçada em um solo rígido, um solo que ele é bom, um solo que ele ajuda a estrutura da casa. Isso é no âmbito de, aos olhos humanos, né? O que seria uma rocha e o que seria uma residência ou algo a ser alicerçado. Amém? E é interessante que ela está propícia a durar tempos e tempos, gerações e gerações, mesmo com as ações naturais da terra, os intempéries, porque ela está bem alicerçada.
ela tem uma base forte. E no meio da igreja não é diferente. Precisamos estar alicerçados. Só que existe um porém e existe uma vírgula muito forte, porque precisamos entender quem é a rocha no meio espiritual, em quem devemos construir aquilo que desejamos, em que poderíamos estar usando como uma âncora, como um lugar de porto seguro. Alguém se atreva a falar quem é essa rocha? Repitam, Jesus. Abra em Isaías 26, 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor é a rocha eterna. Somente nele podemos confiar, somente nele temos proteção, provisão, somente nele temos aquilo que é de mais desejável neste mundo, e vocês vão concordar comigo, que é paz, tranquilidade, que é o que procuramos para a nossa família, procuramos para os nossos irmãos. Amém? Vamos destacar 6 pilares para definir uma igreja alicerçada em uma rocha e tornar ela sólida. Então, o nosso tema ele abrange 6 pontos específicos que vamos estar abordando, né? Ensinando para que possamos definir o que é uma igreja sólida e em que ela é firmada, senão somente no Senhor Jesus Cristo. O primeiro pilar são os fundamentos da fé. Alguém já ouviu falar? É interessante que, para nós como cristãos, precisamos nos alicerçar em palavras, em coisas que as pessoas venham e pregam, ou coisas que vivemos através do Espírito Santo. E estes fundamentos da fé é crucial para uma vida cristã que busca desempenhar um papel fielmente ao que Jesus nos ordenou. Os fundamentos da fé são verdades imutáveis sobre as quais construímos nossas vidas. Então ele é uma base, ele é um pilar, ele é algo que precisamos nos conectar com Cristo para poder estar nos firmando nele. E dentre esses pontos, um deles é a soberania de Deus. Em Salmos 103, 19, diz assim: o Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre tudo. É necessário reconhecermos quem é Deus. É necessário entender que Ele é Criador e sustentador do mundo. Imaginam comigo, cada um reflitam aí, em momentos em que a soberania de Deus se fez na sua vida, seja através da igreja, ou seja através da sua vida pessoal. Reflitam, em que momento da sua vida vocês chegaram a pensar, realmente Deus é bom, Deus é grande, não há nada maior, não há nada que se compara com Ele. Existem momentos assim? Sim, é o tempo todo. Somos forçados e tentados pelo inimigo o tempo todo, e por isso precisamos estar alicerçados em algo. E a igreja não é diferente. A igreja ela precisa ser alicerçada na rocha. Ela precisa de membros que estejam ali junto, pegando firme, porque vai chegar um tempo de luta, de guerra, vai chegar um vento forte, e se aquilo não estiver alicerçado, vai cair. Então o primeiro passo que precisamos entender é sobre a soberania de Deus. Segundo passo, a autoridade das Escrituras. Quem aqui lê a palavra do Senhor todos os dias? Eu estou lendo, e tem sido bom. Quem não está, eu encorajo a ler todos os dias, pelo menos um versículo. Pega aí um profeta, um apóstolo, e começa a ler, que vocês vão entender mais o que todos os domingos e quinta-feiras a gente vem aqui falar. Tenho certeza que vão abrir a mente de vocês. Mas em 2 Timóteo 3, vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus, ela é uma verdade infalível. A nossa fé, ela vem da palavra do Senhor. Nós praticamos aquilo que aprendemos na Bíblia. E Timóteo vem falando que tudo que tem aqui foi feito por Deus, foi autorizado pelo Senhor. São coisas que nos ajudam, nos ensinam, nos corrigem em momentos que achamos que estamos certos, nos ajudam a trilhar novos caminhos, a tomar decisões que precisamos. Às vezes é uma decisão muito difícil, que nenhum ser humano consegue te ajudar. Eu te garanto que em poucas palavras, em poucas linhas, a resposta vai ser encontrada aqui. É interessante que a palavra do Senhor, ela é passado, presente e futuro. Ela descreve tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que ainda vai de acontecer. Ela é um manual, um guia, uma referência para aqueles cristãos que estão buscando realmente propagar o Evangelho. Para aqueles cristãos que estão realmente querendo evangelizar, que estão querendo e entendendo o que Cristo falou. Necessitamos de estudo bíblicos. Irmãos, eu incentivo a vocês, sozinho, leiam a Bíblia, em pequenos grupos. Não se limitam apenas aos cultos de quinta e domingo. É muito pouco. Se formos para o lado do dízimos e ofertas, em tudo que formos fazer, qual é o tempo que precisamos para dizimar todos os dias? Eu garanto que esse tempo dá para ler vários livros da Bíblia, vários profetas. Mas se vocês tirarem 10 minutos todos os dias, eu garanto que logo, logo vocês estarão entendendo mais da palavra do Senhor e realmente exercendo o papel do cristão. Outro ponto sobre os fundamentos da fé é a salvação pela graça através da fé. Efésios 2, do 8 ao 9 vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus, Ele dá a salvação para cada um de nós. Porém é necessário apenas uma decisão. Pode ser fácil ou pode ser difícil, depende de cada um de vocês. Pode ser fácil na parte em que vocês realmente reconhecem e buscam, fala, realmente eu sou um pecador e eu preciso de Cristo todos os dias na minha vida. Eu preciso de Jesus todos os dias na minha vida. Deus é o meu alicerce, Jesus é minha rocha verdadeira. Ou pode ser difícil, em querer resistir ao chamado, resistir aos dons, resistir àquilo que Jesus vem todos os dias te falando. Meu filho, volte, meu filho, faça isso. Meu filho, meu chamado para você é muito mais do que você está pensando. Você está pensando pequeno. Então, é uma decisão que pode ser fácil ou difícil, depende de cada um. Amém? Outro ponto muito importante que precisamos, realmente necessitamos entender, é sobre a Trindade. Em Mateus 28, 19 vai estar assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante que Deus, por completo, em três, Ele é uma essência. Porém, para se fazer presente nas nossas vidas, é através de três pessoas, de três ser. Deus como Pai Supremo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, o Criador e sustentador de todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus Filho, o Redentor e Salvador, aquele que veio para morrer no meu e no seu lugar, aquele que veio para te dar uma nova oportunidade, para dar uma nova chance, para você entender que existe um Deus misericordioso, que existe um ser que busca sempre, todos os dias, te levantar, independente das circunstâncias.
Deus Espírito Santo, o Consolador e Guia, que eu e você ganhamos no dia que o véu rasgou. É interessante que a gente às vezes fica até imaginando, até falo com a Beatriz de vez em quando, falo, rapaz, esse Espírito Santo está aqui do meu lado, assim, ou está do lado, então cada um tem um. É uma conexão muito direta, muito mais rápida que um Wi-Fi, muito mais rápido que um Bluetooth, muito mais rápido que uma velocidade da luz. É algo que eu e você temos todos os dias, e ele está online para você, para mim. Basta mandar uma mensagem, conectar-se com o Pai, que as coisas vão se ajeitar. Eu garanto para vocês que quando buscarmos a palavra do Senhor, aprender, tomar uma decisão que Cristo é a salvação, as coisas vão se encaixando de forma sobrenatural. Deixamos de lado o nosso hábito de fazer pela força do braço, e Deus vem guerrear por nós como Ele veio guerrear por Israel. Amém? Precisamos reconhecer a riqueza e profundidade do amor refletido através da Trindade. Ela vem para o amor, serviço e adoração. Outro ponto é a igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. A igreja não é composta apenas pelo pastor. Que adiantaria o pastor vir aqui sozinho num culto de domingo e pregar para ninguém? O pastor não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Isso não é igreja. Igreja é um conjunto de membros, assim como o nosso corpo. Cada um tem uma função específica. Cada um tem um papel a se desempenhar. E quando esse papel ele é feito com excelência para Cristo, a igreja passa a ser alicerçada na rocha. Pode vir a tribulação, pode vir os ventos, mas ela está firme. Assim como uma árvore, ela é enraizada. O vento vem e ela se mantém firme. Ela pode até balançar, mas quando ela é bem alicerçada, ela é segura. Amém? Encorajo a vocês a buscar os seus dons. Cada um tem. E só há um meio de fazer para descobrir isso. O que está escrito na minha Bíblia, eu garanto para vocês que estão escrito na de vocês. Não muda. É a mesma coisa. Muda se vocês estão abrindo e lendo ou não. Os fundamentos da fé são esses pilares. Ao reafirmarmos essas verdades, somos capacitados a enfrentar novos desafios. Somos capacitados a viver novos caminhos. Quando temos isso como uma bagagem, como um princípio, temos a oportunidade de crescer, de um crescimento exponencial que não é calculável, mas é um crescimento divino. Não se engane que não é coisas deste mundo, garanto a vocês, mas são coisas espirituais. É aquela fé em crer, é aquela decisão em se tornar um servo do Senhor. Amém? Que a nossa igreja continue firme nesses alicerces, crescendo em amor, unidade e serviço do Senhor. Outro pilar muito importante, e esse aqui é muito importante mesmo, muito, 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 e vocês vão concordar comigo, que é sobre a vida de oração. Crente que não ora não entende, crente que ora entende e ainda tem revelação. A vida de oração, ela é uma jornada que só você e o Pai pode estar conectado intimamente. Quando buscamos Ele todos os dias por algo, ou por viver alguma dificuldade que queremos vencer, ou para que Ele venha nos capacitar com sabedoria e inteligência, ou que Ele venha nos revelar o que é preciso ser feito. Tudo isso acontece através da oração. A oração, ela deve ser um estilo de vida, e não apenas momentos simbólicos, ou momentos, ou atos individuais na igreja.
Eu confesso para vocês que por muito tempo eu orava só na igreja. Por quê? Porque se a gente não ora, fica constrangedor. O irmão do lado está orando, eu tenho que orar também, né? Só que a partir do momento que eu entendi que a oração, ela é um estilo de vida, que ela precisa ser feita o tempo todo, em toda ocasião e decisão, eu tive uma conectividade com Deus diferente, uma intimidade com Deus diferente, uma liberdade diferente. E é disso que precisamos, intimidade com o Pai. Não podemos prevalecer contra este mundo sem intimidade com o Pai. Nós somos pecadores. Sem o Pai não somos nada. Necessitamos da presença dEle. E precisamos de uma vida de constante oração. E não se engane que oração não é só apenas você se ajoelhar e orar, mas é o tempo todo conversando com o Pai, com o Espírito Santo. É ter essa intimidade. Estou na rua, meu Deus, que trânsito, oh Senhor, me dê paciência. Ai meu Deus, como é que eu faço isso? Eu preciso tomar essa decisão agora. Espírito Santo, me conduza para a melhor decisão. Passa a ser um diálogo íntimo, como alguém conversa com outra pessoa. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Um crente, um cristão que busca viver os princípios da Bíblia, do Evangelho, precisa orar sem cessar. Não é uma oração de temporada, mas é uma oração todos os dias. Imaginam comigo o quão difícil está o mundo. Vocês concordam? Quem garante que ao sair de casa você vai retornar? Quem garante que no outro dia você vai acordar? Estamos vivendo em um mundo muito complicado, onde falsas ilusões estão se tornando reais aos olhos daqueles que não buscam ter intimidade com Deus. E o inimigo, ele é esperto, ele conhece muito mais a palavra, ele sabe de decorado. E muitas das vezes caímos nessas armadilhas, porque estamos fracos e necessitados da palavra do Senhor. Mas a partir do momento que buscamos aprender e a viver em oração, as coisas mudam. Deus, Ele vem para guerrear por mim e por você. Este versículo ele nos lembra a importância de estar em constante oração. Lá em Colossenses 4, o versículo 2, diz assim: perseverai na oração, velando nela em ação e graça. A persistência é algo difícil. Quem aqui já começou uma academia no ano e não terminou, ou no mês, ou só pagou e não foi? E o mais interessante, não leva para o lado pessoal, mas imagina que o dono da academia seja um inimigo, e aí ele faz assim: moça, aqui é filé, vem para cá, aqui eu posso dividir para você, você já paga o ano, aí é só vir. Se você não tiver persistência, não vai nem um dia. Você paga, mas não vai. Mas quando temos persistência, constância, e buscamos isso, conseguimos alcançar aquilo que Jesus nos prometeu. Não desista da academia, irmãos. Vamos manter o corpo aí em dia, porque o corpo é o templo do Senhor. Se a gente não cuida do templo, como que vamos propagar o Evangelho? Amém? Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Percebemos que estes versículos, ele vem nos revelar sobre uma oração fervorosamente. Imagina que já deixamos daquela oração cotidiana e passamos a realmente buscar uma resposta do Senhor. É a partir daquele momento que você está passando por uma dificuldade e você, não, eu estou firme na rocha e não há nada e não há ninguém que possa me tirar, porque eu vou perseverar no Senhor,
porque Ele me guarda, me guia, me consola, e Ele vai guerrear por mim. Isso é uma oração fervorosa. Ela nos ajuda a manter a esperança e a paciência, mesmo em tempos difíceis. A Bíblia nos mostra vários exemplos de busca de oração. Eu não poderia de citar sobre Jesus. Jesus, em vários momentos, ele sai ali da presença dos discípulos e vai orar. Eu até imagino os discípulos, aonde o mestre vai? O Pedro, era mais de segurança, né? Mestre, eu vou contigo. Já pensou, mestre, se chega ali um povo ali, eu vou contigo porque eu vou proteger. E Jesus, Pedro, calma, não precisa disso. Marcos 1:35. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se e saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Para que o maior exemplo, senão Jesus, que é aquele que veio por mim e por você? E Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo passando por situações difíceis, perseverava, buscava, porque ele tinha um papel a desempenhar, porque ele era servo de Cristo. Ele buscava Cristo em intimidade todos os dias. E qual a importância da oração na comunidade, na igreja, no nosso meio? Qual é a importância? A oração, ela não só se limita a um ato individual, mas ela propaga a algo para a igreja. Como? Através de estudos bíblicos, estudos de orações. Vocês já ouviram falar das mulheres do coque, né? Das canelinhas de fogo. Perseveram em oração. 5 horas da manhã elas estão lá, pegado, de carteira assinada. E vocês acham que Deus não transforma? Deus não ajuda? Deus não vem ali acalentar ou ajudar aquelas mulheres, ou quem busca a presença do Senhor? Mas é muito bom falar delas, né? Ou de pessoas assim, se não praticarmos isso. Não podemos ser os crentes que pedimos orações, mas que vamos orar também. É interessante que os membros da igreja, de uma igreja sólida, firmada na rocha, precisam desempenhar papéis importantes. Precisam estar o tempo todo buscando a Cristo, buscando o que Deus tem preparado, perseverando em oração. Porque no dia que o vendaval chegar, estarão alicerçados no Senhor. E nada no mundo venha afligir o Filho de Deus. Amém? No culto passado o pastor falou sobre as igrejas primitivas que buscavam com bastante oração, lá em Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, ela dedicava a orar como parte de sua vida. Era um momento separado e que não era negociável. Era um momento exclusivo para a busca da presença do Senhor. E precisamos realmente nos espelhar a esses pontos, porque muitas vezes passamos por dificuldades ou desafios, é até engraçado falar, mas à toa, porque temos acesso direto ao Pai, temos o general ao nosso favor e não usamos. E a partir do momento que deixamos de usar, somos tentados pelo inimigo o tempo todo. E se estamos fracos, sem oração, o que acontece? O inimigo prevalece. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A oração em conjunto, ela é mais intensificada. Vai chegar momentos que a Manu vai estar mais fraca e eu vou precisar pegar na mão dela e ajudar. Da mesma forma, vai chegar momentos que eu vou estar fraco e a Manu vai chegar e me ajudar. Se eu estou só,
eu não tenho alguém para me ajudar. E eu estou falando de uma ajuda física aqui presente, porque Jesus mesmo fala que a gente precisa ter comunhão com os irmãos. E por que não da melhor forma? Em oração, em comunhão, em unidade, em busca da palavra do Senhor. A oração move montanhas. E uma igreja sem oração não prevalece sobre os vendavais dos inimigos. Uma igreja sem oração, ela não tem um alicerce firmado em um dos pilares do Senhor. E quais são os benefícios de uma vida de oração? Primeiro, paz e tranquilidade. Vocês concordam comigo? Sim. Porque a partir do momento que concordamos e aceitamos que Jesus vai guerrear por nós, temos isso. Pode vir a coisa mais difícil, mas aí estamos alicerçados no Senhor. Sabedoria e direção. Às vezes ficamos indecisos ou sem saber o que fazer com certas ocasiões da nossa vida, mas quando temos Jesus ao nosso lado, o Espírito Santo, a palavra do Senhor, ela nos guia, ela nos mostra, ela nos dá a direção, o caminho correto. E deixamos de fazer algo por impulso, porque agrada aos nossos olhos, e passamos a fazer aquilo que o Senhor já determinou. Amém? Outro ponto, outro pilar para uma igreja alicerçada na rocha é serviços e ministérios. Toda igreja possui, concordam? Existem cargos, existem coisas a se fazer, precisam de pessoas para determinadas situações, e muitas das vezes uma pessoa não consegue atender todo mundo. Então, quanto mais membros, mais fácil fazer um revezamento. A igreja não para, ela tem diversos cargos para ser preenchido. Eu digo cargos, mas são cargos de ajudar, de servir, de cooperar, de estar ali ao lado do pastor, do líder. Falar, estou contigo e não há, pastor. Vamos para cima. E é disso que é um dos pilares importantes para uma igreja alicerçada. Para sabermos que cargo é esse, precisamos então saber qual é o nosso chamado a serviço do reino dos céus. A Bíblia nos ensina que todos os crentes são chamados de alguma forma. Cada um tem um dom e precisa exercer esse dom. O meu é um, de vocês são outros, ou às vezes alguém pode ter o mesmo que o meu e vice-versa. Mas cada um tem. E a partir do momento que vocês venham à igreja ou participam de alguma igreja e não usa esse dom, você está apenas visitando. E não é isso que Cristo quer. Visitante só é a partir do momento que a pessoa não batizou. Batizou, meu amigo, é assumir cargo. Não tem como. É servir. É uma decisão tomada, né, mano? Eu fico pegando no pé lá da cela das que batizaram agora. Falei, gente, agora é arrochar. Precisamos trabalhar para o Senhor. Os serviços e ministérios desempenham um papel crucial no cumprimento da missão de Deus. Ele é baseado em ensinos bíblicos, onde a gente vai expressar a prática de amor, que estamos servindo, de fé e de obediência à palavra de Deus. Em 1 Pedro 4:10 diz assim: servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros de multiforme graças de Deus. Cada um tem um dom e precisa usar. Em outras palavras, não fique parado com o seu dom, não guarde ou não deixe de usá-lo. Aproveita que ainda dá tempo, que ainda existem oportunidades, que ainda se faz possível propagar o Evangelho de uma forma fácil. Quero encorajá-los a vocês a usar os seus dons. Efésios 4, do 11 ao 12. 4:11. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se Jesus e quem estava ali ao lado dele, eles não ficaram sem trabalhar, não. Pelo contrário, trabalharam muito, aprenderam muito. Eu garanto que eles aprenderam os ensinamentos do Pai com mais facilidade através da servidão, de trabalhar para Cristo. É muito mais fácil você aprender, concordam comigo? É muito mais fácil você aprender algo trabalhando ali no pé do que alguém chegar e falar, não, lá é assim, você faz isso, isso aqui, beleza? Tranquilo? Não é mais fácil quando a gente está no local, quando está ali perto? Não se distancie da igreja, não se distancie daquilo que motiva ao crescimento individual de cada um. Outro ponto é sobre a diversidade de ministérios. É algo que incalculável. A Bíblia descreve uma variedade de ministérios. E cada membro possui um dom específico, que no final, em conjunto, forma o corpo de Cristo. Que quando conectados em dons diferentes, mas em uma visão centrada, se torna o corpo de Cristo. E assim estamos realmente fazendo aquilo que Jesus designou para cada um aqui nessa noite. Amém? Exemplos de Jesus. Para que um exemplo melhor do que Jesus sobre servir, sobre ministério? Ele mesmo foi um serviço sacrificial. Ele veio por ordem do Pai para libertar cada um de nós. Ele veio não para ser servido, mas para servir. E esse é um versículo muito forte, porque deveria ser ao contrário, não? Deus, com toda a sua sabedoria, com tudo o que nele contém, o seu Filho vir colocar os pés na terra, não deveria ser adorado? E não ele servir a mim, a você, pecadores, pessoas que às vezes está ali ou está aqui, não está querendo buscar a palavra do Senhor. É necessário que vejamos Jesus como exemplo e buscar Ele como a nossa direção e salvação. E qual é o impacto desse serviço, desses ministérios, que quando exercemos com excelência, a igreja passa a testemunhar o amor de Cristo. E é através do testemunho que vidas são salvas, é através do testemunho que possamos alcançar mais pessoas. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É uma forma de testemunhar. Como igreja, é uma forma de propagar o Evangelho. Os serviços e ministérios na igreja são uma resposta ao chamado de Deus. Ele mesmo, Jesus Cristo mesmo, veio e deu-nos os exemplos, e está tudo aqui, precisamos usá-lo com excelência. Seja através de liderança, seja através da portaria, seja através da regulagem de um som, seja através de pegar uma água, seja através de ajudar algum irmão a procurar um lugar melhor, seja através de qualquer coisa. Cada um tem um papel para preencher aqui. E não se engane que estar aqui em cima é mais importante do que estar ali na portaria, ou na cantina, ou na salinha. Muito pelo contrário. Cada um recebeu o seu dom. E quando fazemos ele com excelência, Deus nos abençoe grandemente. Então o dom que Deus te deu, pegue ele e faça com excelência. Não fique de meia boca. Eu sou ali da portaria, eu vou começar a abrir e fechar só na hora que o povo estiver chegando. Na hora do culto eu vou lá sentar. Negativo. Enquanto houver culto, você tem que ficar lá firme. Sirva com excelência. Eu vou ficar na cantina. Sirva com excelência. Eu vou ministrar da palavra. Sirva com excelência. Não importa qual é o cargo ou qual é o serviço a exercer, mas é necessário servir com excelência. Amém? Amém? Você que estava dormindo. Quarto pilar: evangelismo e discipulado.
é um pilar muito forte na igreja, porque através dele se faz os ensinamentos, através dele se faz recrutamento de novos membros. E uma igreja, para ser alicerçada na rocha, ela precisa passar por esses pilares, precisa desempenhar um papel importante em discipular, em evangelizar. É um fundamento central para uma igreja que busca estar firmada na rocha. Eu não posso deixar de falar também, novamente, de Jesus, que é um exemplo que nos motiva todos os dias. É um exemplo de evangelismo e discipulado. Jesus, em seu ministério, ele foi marcado por compaixão e pelo cuidado. Ele veio evangelizar e discipular. Tanto que quando os discípulos começam a se formarem ali, logo ele já dá instruções, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão fazer igual eu estou fazendo aqui, curando e expulsando demônio. Então ele estava o tempo todo aprendendo, e Jesus discipulando, ensinando. E é isso que precisamos também, para sermos uma igreja fortificada, uma igreja alicerçada na rocha. Porque precisamos aprender mais sobre a palavra, precisamos entender mais qual é o nosso chamado, o nosso ministério. E eu garanto a vocês que isso só será possível através da palavra. Deus, ele abençoa muito as nossas vidas, ele é misericordioso, mas ele faz a parte dele e precisamos fazer a nossa. Não fica aí achando que o seu dom vai cair do céu, porque ele já está aí dentro. Você tem que se encontrar na palavra do Senhor e usá-lo com excelência. Outro ponto é sobre ensino e formação de discípulos. Jesus passou grande parte do seu ministério ensinando seus discípulos. Lá em Marcos 3, 14 ao 15 diz: ele designou 12, chamados apóstolos, para que estivessem com ele e os ensinasse a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Jesus investiu tempo e energia em seus discípulos. Ele procurou moldar cada um que seguia para que eles pudessem propagar o evangelho. E quando ele morre e ressuscita e volta à destra do Pai, os discípulos precisavam fazer com que a caminhada continue. Eles precisavam exercer esse papel, porque eles foram ensinados, foram discipulados, e através deles surgiram novos discípulos, e sucessivamente. E hoje estamos aqui, o pastor discipulando cada um aqui. E se entendermos a palavra do Senhor, esse papel vai se propagar novamente. E é isso que Deus deixou para cada um de nós, é exercer, é ser referência, ser luz, buscar a palavra, ajudar os necessitados, ajudar aquelas pessoas que precisam de Cristo, que estão querendo se aproximar do Pai e ter intimidade. E cumprindo a grande comissão. Amém? O quinto pilar é sobre a comunhão e amor fraternal. Promover comunhão e amor fraternal entre os irmãos é necessário. E ele é um mandamento do Senhor. Jesus, em João 13, do 34 ao 35, vai dizer: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os ameis. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão de vocês são meus discípulos, e vocês se amarem uns aos outros. É interessante que além do mandamento, existe aqui uma situação que faz com que as pessoas distinguem quem é o povo de Cristo. É um povo que está unido, que ama uns aos outros, que está sempre ajudando uns aos outros. E isso se é necessário para uma igreja ser alicerçada na presença de Deus, na rocha verdadeira. Jesus não apenas instrui seus seguidores para amar uns aos outros, mas ele instrui a ser referência, a ser pessoas de bem, com caráter, que pregam a palavra da verdade, que vivem a verdade e que buscam estar sempre em comunhão uns com os outros, não com fofoquinha, não com inimizades, mas com união, porque o propósito é único. A partir do momento que existe mais de um propósito, está errado.
O propósito é só um, ele é reto, ele não faz curva, ele não tem degrau. E cada um precisa entender e desempenhar o seu papel com essa visão. Esse é um mandamento central para uma igreja alicerçada no Senhor. E quais são os benefícios da comunhão e do amor fraternal? Existem alguns. Primeiro, testemunho ao mundo. Quando isso existe, a gente passa a testemunhar. Os novos visitantes venham e vejam, nossa, que bacana, ali realmente as pessoas estão tendo comunhão uns com os outros. É tão ruim chegar num lugar onde você não recebe uma boa noite, um seja bem-vindo, ou precisa de alguma coisa, ali é o banheiro, ali tem água, pode ficar à vontade, sinta-se em casa. Não é chato chegar em algum lugar que você não é bem recebido? Um lugar que até parece que não, para que esse irmão veio, né? Pelo contrário, precisamos desempenhar esse papel, esse amor. E isso vai servir de testemunho. Um segundo ponto é o crescimento espiritual. A partir da comunhão dos irmãos uns com os outros, existe um crescimento espiritual, porque a visão ela é a mesma. Porque o discernimento ele é o mesmo. E a partir disso temos um crescimento. Reunir-se regularmente e encorajar-se mutuamente, fortalecendo a fé e motivando a crescerem em Cristo. Outro ponto é sobre a superação e conflitos. Efésios 4 vai dizer assim: chama os crentes e viverão com humildade e paciência. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. A prática do amor fraternal faz com que unimos forças. A partir do momento que se torne mais de uma pessoa com um propósito, o resultado ele vem mais rápido. Vocês concordam? Uma pessoa sozinha ela não consegue comandar e velejar um barco. Está lá no leme, está remando, puxando vela. Não dá certo, não vai sair do lugar. Mas a partir do momento que existe essa comunhão, essa unidade, esse amor fraternal, isso passa a ser possível e passa a ser alcançado. Promover a comunhão e o amor fraternal na igreja é essencial para a saúde espiritual, não só dos membros, mas da igreja. E para uma igreja alicerçada no Senhor. Sexto e último pilar, muito importante também, é fé em tempos difíceis. Manter a fé e a confiança em Deus é algo inegável. Garanto a vocês aqui que em circunstâncias difíceis, talvez até em leitos de morte, a quem a gente vai recorrer? Ao médico? Não, faz alguma coisa aí. Não, a Cristo, a Deus. Não só nesses momentos, mas em vários momentos. Eu garanto a vocês, e vocês vão concordar comigo, que a gente passa a depositar a confiança e a nossa fé no Espírito Santo, naquele que tem a capacidade total de reverter situações, capacidade total em ajudar, capacidade total em prover o que é necessário. A Bíblia nos oferece várias passagens que nos mostram isso. E podemos ver que Deus é a nossa fortaleza o tempo todo. E é isso que precisamos nos nossos dias mais difíceis. Ainda mais nos dias de hoje, neste mundo que está um pouco complicado para se viver, está um pouco complicado para desempenhar um papel como cristão verdadeiro. A fé em tempos difíceis nos traz confiança na proteção de Deus. Em Salmos 46, vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Este salmo aí nos lembra que Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o consolidador, Ele é aquele que pode nos firmar e é aquele que precisamos o tempo todo, o dia todo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia nos mostra algumas passagens e podemos ver que em Jó, ele enfrentou várias adversidades
muitas delas difícil para alguém suportar nos dias de hoje, mas ele perseverou e confiou na presença do Senhor. Davi, em várias ocasiões, confiou a Deus, ao seu caminho, às suas decisões, e ele prevaleceu, porque Cristo guerreou por ele. Vimos isso em Salmos e em Jó, e são passagens que nos inspiram a, como igreja, confiar em Deus em momentos difíceis. Eu garanto que para vocês que o mundo ele não é só bom o tempo todo, fácil o tempo todo. E quando tomamos essa decisão de servir a Cristo, se torna um pouco mais difícil, para não ser tão exagerada. Mas temos alguém em quem confiar. Temos alguém em quem possamos depositar a nossa fé, a nossa alegria, o nosso amor. E Ele nos ajudará, prevalecerá por cada um de nós. Um terceiro ponto seria as promessas de Deus. A Bíblia ela contém várias promessas. Em Romanos 8, 28, nos lembra que Deus trabalha para o bem daqueles que os amam. E é interessante que quando passamos a viver para Cristo, a ter comunhão com Cristo, Ele vem lutar por nós. Não é apenas agora o Henrique sozinho perseverando em sua caminhada cristã, mas Henrique com Cristo, Henrique com o Espírito Santo, Henrique com Deus. E a gente até fala que às vezes a gente ora pedindo algumas coisas, e eu falo, mano, nós temos que pedir para que Deus vá à frente, para depois a gente ir. Porque muitas vezes a gente fala, oh Deus, vai comigo, ao meu lado, me guiando. Fala, não, deixa Ele na frente, que Ele já vai abrindo, porque a gente sabe que a vida de um cristão, ela é muito difícil. E existem decisões a ser tomadas em nossa vida, ou situações que passamos, que em sã consciência não conseguimos resolver. Apenas Cristo. E é disso que precisamos, da palavra verdadeira do Senhor. E algumas práticas que precisam ser feitas para fortalecer a nossa fé. Oração. A busca por Deus. Em Filipenses 4 vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Orar e buscar a presença de Deus o tempo todo, em constância, sem falha. Eu garanto que o Senhor estará com cada um prevalecendo o tempo todo, guiando, guardando, à frente. E quando buscamos isso, a gente passa a ter uma paz, uma renovação espiritual através do Espírito Santo. Outro ponto seria a comunhão e o apoio mútuo. Manter-se conectado com os irmãos nos traz uma base cristã aqui na igreja. Passamos também a resolver problemas juntos, porque muitas das vezes algum irmão já passou uma dificuldade que você está passando hoje, e ele soube se resolver através de Cristo, e através disso um ajuda o outro o tempo todo, buscando a palavra do Senhor. A comunhão com os outros cristãos nos proporciona suporte emocional e espiritual. E um outro ponto que a gente já até comentou sobre como ter fé em momentos difíceis é a leitura da palavra. Isso aqui é inegociável e irrevogável. Precisamos fazer isso todos os dias. É o nosso Instagram e o WhatsApp. Tem até aqueles vídeos no Instagram, né? Imagina acordar pela manhã, igual a gente pega o celular e abrir a Bíblia. Fala assim, meu Deus, Davi do céu. Aí vai lá, toma um banho e volta, já vai, deixa eu dar uma conferida, ver se tem mais alguma coisa, que se o Senhor mandou alguma mensagem aqui. Aí você abre lá, bicho, isso aqui é muito bom. Aí é isso, é buscar a palavra todos os dias, todo momento. Não dessa forma que eu expressei aqui, né? Mas tira um tempo, reserve, busca a palavra. Passa a entender e ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Uma igreja firmada na rocha é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja com membros que buscam estar conectados com o Pai, a servir. Ser alicerçado na rocha é um privilégio do Espírito Santo, que cada um de nós podemos ter. Apenas depende do nosso compromisso com Deus. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que vocês reflitam. De que adianta
toda essa palavra ou todos os cultos de quinta e domingo se viemos à igreja apenas para visitar? Reflitam. De que adianta apenas vir para ouvir, se a própria Bíblia diz que cada um tem um chamado? A igreja precisa entender que os membros não são apenas para visitar, mas para servir. Cada um tem um papel a exercer aqui. Então deixa de ser de visitante e passa a exercer um papel. O pastor sozinho não consegue. São muitas coisas para ser resolvida, muitas coisas para fazer: apagar a luz, ligar a luz, preciso pegar uma água, preciso fazer isso. É necessário de pessoas que tenham um compromisso com a palavra do Senhor. E quando temos esse compromisso, Deus passa a ter um compromisso com cada um de nós. Precisamos realmente separar um tempo para que isso seja uma prioridade em nossas vidas, assim como a igreja primitiva separava um tempo para a oração. Talvez é difícil de entender, mas é fácil de aplicar. Basta fazer um dia cada vez, um dia por vez. Fala: não, pastor, o que você está precisando hoje aí? Porque muitas das vezes sempre falta alguém para ajudar, e às vezes a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então é necessário de pessoas com compromisso com o Senhor. Não é com a gente, é com Deus. Não adianta, não é comigo, não é com o pastor, mas é com o Espírito Santo. Amém? Busquem a presença de Deus enquanto ainda é tempo. A igreja de Cristo necessita de cada membro empenhado a exercer o seu papel, assim como um corpo. Imaginem comigo um corpo sem as pernas, sem as mãos. Consegue correr? Consegue nadar? Imagine um corpo só com a cabeça. Consegue fazer alguma coisa? Não consegue. Então cada membro, desde da unha, do dedinho mindinho, se faz necessário para que o corpo se tenha um papel importante em Cristo, para que o corpo possa desempenhar com a sua mais alta referência, que é Cristo. Amém? O próprio Jesus dá instruções e ensinamentos, e Ele nos ensina a visitar, ensinar, curar e libertar, conforme os novos discípulos. Uma igreja alicerçada no Senhor depende de mim, de você. Uma igreja alicerçada no Senhor depende de cada um de vocês, mas em sua forma de decisão em servir a Cristo. Nós, como membros das igrejas, precisamos o tempo todo servir com excelência. O meu papel é tocar, preciso tocar com excelência. O meu papel é abrir ali para as visitas, é servir com excelência. O papel do pastor é pregar, é servir com excelência. Precisamos disso, irmãos. E ainda está fácil. A Bíblia nos relata, como eu havia falado, ele é o passado, presente e futuro, que vai chegar tempos difíceis. E quando esse tempo chegar, eu garanto que muitas pessoas queriam estar já fazendo aquilo que o Senhor preparou, mas talvez não será mais possível. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com cada um, que sejamos alicerçados na rocha verdadeira, que é Cristo. Amém?